Shabbat Shalom a todos. O tema da mensagem desse Shabbat: o pecado nos engana. Senhor nosso Pai, mais uma vez eu lhe peço, derrame da tua Ruach HaKodesh sobre as nossas vidas, que essa mensagem encontre um solo fértil, cada coração se torne um solo fértil pelo teu poder. Me capacite a passar essa mensagem, cada um tome propriedade daquilo que cabe a cada um delas, em nome de Yeshua, e tenha a vida transformada pelo Senhor. É o que eu lhe peço. Conceda-nos entendimento. É o que eu lhe peço. Beshem Yeshua Mashiach, que assim seja, que assim seja. Tema da mensagem: o pecado nos engana. Nessa Parashá 24, Vaikra, e chamou, no trecho que nós lemos em Vaikra, capítulo 4, versículo 13 a 21, nos ensina sobre os pecados coletivos e as instruções que o povo de Israel deveriam seguir ao tomar conhecimento destes pecados. Eles deveriam se apresentar diante de Hashem seguindo um procedimento para corrigir a situação. Normalmente, esses pecados coletivos ocorrem quando um grupo de pessoas toma decisões erradas, acreditando que não estão fazendo nada de errado. O pecado das pessoas em Sidom, Sodoma e Amorá, Gomorra, era um pecado coletivo, evidente. Embora Ló não tivesse de acordo com as pessoas daquela cidade, com o que eles faziam, ele não teve forças para sair do meio deles, e aquelas cidades com seus habitantes foram completamente destruídas. Mas existem pecados coletivos que não são tão evidentes em um primeiro momento. Como aconteceu quando os líderes do povo de Israel foram até o profeta Samuel e pediram um rei para governar sobre eles. Esse pedido era um pecado evidente aos olhos do profeta Samuel, que orou a Hashem, que respondeu para Samuel atender o pedido do povo. O povo não estava rejeitando a Samuel, mas estavam rejeitando a Hashem. Samuel Aleph, 1 Samuel, capítulo 12, versículo 19. Todo o povo disse a Samuel: ora Adonai, teu Deus, por teus servos, para que não morramos, porque a todos os nossos pecados acrescentamos ainda mais esse mal, pedindo um rei sobre nós. A causa, a razão do engano sobre a vida daquelas pessoas não o inocentaram de cometer o pecado. E embora as consequências foram atenuadas, entretanto, se não fosse o engano delas, o pecado seria de forma deliberada, com conhecimento, situação em que se agravaria em muito as consequências. Irmãos, o pecado tem feito muitas vítimas por meio do engano. Judeus Messiânicos, Hebreus capítulo 3, versículo 13. Ao contrário, continue exortando uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. As pessoas de um grupo que estão em um pecado coletivo normalmente estão seguindo instruções de alguém, de algum líder ou uma orientação de alguém que eles confiam. Segue instruções sem questionar, de alguma pessoa de influência na sociedade, e muitas vezes nem sabe que estão pecando, nem sabe que estão seguindo por um caminho
perigoso. O povo de Israel pediu um rei. Descobriram que erraram, se arrependeram do que fizeram, mas eles não puderam voltar atrás. Tiveram que suportar as consequências das escolhas deles. Com muita tristeza no meu coração, até lamento dizer, mas nós estamos vivendo isto hoje, em toda a terra. Muitas pessoas, conduzidas por alguma influência, tomaram decisões que elas acreditavam ser as melhores e estão descobrindo de forma dolorosa que tomaram decisões erradas e estão tendo que suportar as consequências. Não importa qual tenha sido a decisão errada que você tomou, se apresente a Hashem, entregue a sua vida a Yeshua e confie nele, porque Yeshua está neste momento lutando para salvar muitas almas nessa terra. Todos nós já passamos por alguma situação de engano, de alguma forma, com alguma coisa. Eu já fiz compras em lojas online e recebi produto que era externamente se parecia com um produto que eu havia comprado, mas no momento de usar descobri que não era o que eu havia comprado, não tinha capacidade esperada. Devolvemos e recebemos o valor de volta. Muitas pessoas têm sido enganadas com muitos golpes, principalmente em promoções vantajosas. Em outra situação, comprei um cabo e, ao ligar, queimou o processador e vários discos de uma máquina, trazendo um grande transtorno para a nossa vida, com prejuízo financeiro, prejuízo de tempo, prejuízos emocionais e um trabalho ministerial envolvido. Mas pelo Senhor e com grandes milagres conseguimos recuperar 2 anos de trabalho. E eu utilizei o serviço de um profissional para mim e foi excelente. Indiquei o mesmo profissional para uma outra pessoa e o serviço ficou muito ruim. Me enganei. Eu não tinha como saber que ocorreria danos com a outra pessoa. Pensei que seria um trabalho excelente, como havia sido comigo. Enganos. Enganos. Diretos ou indiretos que podemos cometer. Infelizmente, os enganos têm ganhado muita força, principalmente nos nossos dias. Com uma engenharia social, conduzindo as pessoas a clicar em links que não deveria, como eu nunca vi na minha vida. Agora, o pior engano que uma pessoa pode cometer, principalmente nos nossos dias, é instruir uma outra pessoa a tomar uma decisão errada, acreditando que esta decisão está certa, e conduzir esta outra pessoa a situações ou complicações até envolvendo a saúde, às vezes de forma irreversível. Para vocês que ouvem, entendam o que eu estou dizendo. Cuidado ao defender uma posição que você desconhece a origem da ideia, o propósito. Ainda que aparentemente aos seus olhos seja uma coisa boa, pare, consulte o Senhor e espere. Cuidado ao defender uma posição que você desconhece a origem, nem tampouco o resultado que isso pode causar na vida de outras pessoas. Cuidado para você não seguir uma instrução que traga prejuízos, talvez irreversível para a sua saúde,
ou para a saúde de alguma pessoa amada ao seu redor. Cuidado, o nosso corpo biológico nos foi emprestado para operarmos neste Olam. E devemos fazer bom uso desse veículo e a serviço de Hashem. Imagine vocês um engano imenso que pudesse conduzir até pessoas tementes ao nome sagrado de Hashem ao erro e ainda usar estas pessoas crentes para conduzir outros no mesmo engano. Situação terrível. Agora imagine o peso de culpa, o remorso que poderá ocorrer quando essas pessoas descobrirem a verdade, de terem aceitado ou indicado algo que elas acreditavam que era bom, mas que por fim causou mal para outro alguém. Nós estamos vivendo em uma época onde muitas coisas estranhas estão ocorrendo, irmãos. No mundo inteiro, enfermidades que desconhecemos a sua origem, os seus efeitos, e muitas pessoas com medo, pressionadas, seguem confiando em diagnóstico e confiando em decisões que não deveriam. Quanto engano! Quanto engano! Devarim, Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19. Coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida, para que vocês e seus filhos vivam. Olha o que o Senhor colocou diante de nós. Está aqui. E eu não tenho como dizer que eu me sinto enganado com nada. Hashem nos recomenda que escolhemos pela vida. Mas a gente tem a morte diante de nós também. Nós já tivemos uma geração que foi conduzida por um líder na Europa que perseguiu e matou muitos do nosso povo, do povo de Israel. Situações que deixaram marcas profundas e que afetaram de alguma forma a vida de muitas pessoas, com efeitos nocivos até os dias de hoje. Agora, imagine decisões que têm alterado tudo biologicamente: as pessoas, os alimentos, a água, o ar. Está destruindo tudo que Hashem criou. E eu acredito que a nossa geração será acometida pelo maior e mais grave pecado coletivo da história humana: enganos, onde muitas pessoas já começaram a sofrer em demasia, e muitos se levantarão contra Hashem, atribuindo culpa ao Senhor pelas decisões muitas vezes sem retorno que elas mesmas tomaram. E pior, sem consultá-lo. Podemos ver pessoas amadas, queridas, sofrendo, passando por questões extremamente críticas na área de saúde. Outras até morrendo. E claro, isso nos comove. Nos traz uma agonia, uma inquietação no nosso coração. Um sentimento de que nós poderíamos ter feito mais para evitar esse mal, para impedir a dor de alguém, e não conseguimos. Entretanto, Hashem irá se levantar e tudo será transformado. Reverterá o caos e tudo será restabelecido no devido e correto lugar. Talvez você, por algum motivo, perdeu a oportunidade de evitar o pior. E pessoas amadas estão sofrendo por isso. Mas eu digo a vocês, não desista, lute e seja um instrumento nas mãos de Hashem. Ore para que essa pessoa recupere a sua saúde
e na pior situação para que essa alma não se perca nessa terra. Ainda podemos fazer isso. Queira Hashem que cada um de nós e das pessoas que amamos esteja com o nome delas no livro da vida do Cordeiro, em nome de Yeshua. Nós estamos aqui lutando para isso. Eu recebi essa mensagem do Senhor durante a semana. Estou compartilhando com todos vocês. Nós precisamos meditar com muita atenção nesta questão e de forma urgente. O engano do pecado nos impede de vermos a verdade. Nos impede de considerarmos a possibilidade de perdermos pessoas que amamos por ser algo muito doloroso. Mas precisamos dar o nosso melhor para que todas as pessoas ao nosso redor sejam salvas. Mateus capítulo 25, versículo 32 e 33. Todas as nações serão reunidas diante dele, Yeshua, e ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à esquerda. Na verdade, estaremos todos juntos na ocasião desta separação. É terrível só de imaginar a possibilidade de uma pessoa amada ao nosso lado nos olhar nos olhos e dizer: você poderia ter lutado um pouco mais pela minha alma. Imagine você em uma situação como esta. O nosso exemplo dentro da nossa casa, com a nossa família, com os nossos pais, irmãos, com a nossa esposa, nossos filhos, nos traz oportunidade todos os dias. E quantas oportunidades nós temos perdido de corrigir os nossos próprios erros, de sermos um modelo para os nossos amados. Dependendo da situação, podemos até justificar os nossos próprios erros, ou deixar de corrigir e justificar o erro das pessoas que amamos. Será que isso é amor? É tão fácil sofrer por um bebê recém-nascido que partiu desse mundo com apenas 11 dias de vida, com uma perda que nós tivemos há poucos dias atrás. Mas como é difícil compreendermos que um dia estaremos em um lugar e pessoas serão separadas para a direita e para a esquerda do Mashiach Yeshua. Não podemos ver o dia da separação hoje da mesma forma que não podíamos ver a morte daquele bebê no dia em que ele nasceu. Porque quando ele nasceu, tudo era alegria. A nossa geração está presenciando tantas coisas que podemos compreender com mais clareza o que significa um pecado coletivo. Tiago, capítulo 4, versículo 17. Portanto, qualquer um que saiba a coisa certa a se fazer e não faz, comete pecado. É pecado. Você sabe o que é certo fazer, não faz, você está pecando. Samuel Aleph, 1 Samuel, capítulo 12, versículo 23. Longe de mim esteja a pecar contra Hashem, deixando de orar por vocês. Quando você deixa de orar por alguém, você está pecando contra Hashem. É o que está escrito. Irmãos, não podemos estar mais enganados com relação aos nossos pecados.
Só o fato de deixarmos de fazer o bem ou deixarmos de orar por alguém nos coloca em condição de pecar contra Hashem. Aqui eu estou dando 2 pequenos exemplos. Existem vários outros. A nossa geração está vivendo um dos maiores pecados coletivos na Terra, que é a indiferença para com a vida de outras pessoas. Muitas famílias estão divididas, inclusive entre pessoas que dizem temer o nome sagrado de Hashem, que no calor das discussões declaram que o amor acabou e que não possuem mais o desejo de prosseguir em família. Para essas pessoas, como será naquele dia diante do Senhor, onde haverá separação um dos outros? Como essas pessoas reagirão diante do Senhor, diante daquele familiar ou parente, diante daquele pai, daquela mãe, daquele irmão, irmã, daquele filho que poderia ter sido salvo, se não tivesse ocorrido uma ruptura familiar? Na parábola do rico e do Lázaro, o rico se desesperou com o destino dos seus familiares. Lucas capítulo 16, versículo 28. Pois tenho 5 irmãos para advertir, que sejam poupados de virem também para este lugar de tormento. E eu não sei se o rico tinha algum relacionamento com os irmãos dele, se os visitavam, se tinha amizade com eles. Mas naquele momento, naquele local de tormento, ele nem lembrou da riqueza que deixou para trás. Mas ficou apreensivo para que os irmãos dele não fossem para aquele lugar. Entretanto, enquanto estava vivo, aquele homem rico tinha outras ocupações e não compreendia a responsabilidade dele para com o destino da alma dele e com o destino da alma dos seus familiares e parentes. Mas compreendeu muito bem a verdade depois que partiu deste Olam. E não tinha mais nada que pudesse ser alterado. O texto da Haftará que lemos em Yeshayahu, Isaías capítulo 43, versículo 22 a 26, Hashem diz que nós nos cansamos dele. E como efeito, ele diz que se desgastou de nossas vidas. E relata o motivo. Porque demos a ele muito trabalho com nossos pecados e o cansamos em demasia com as nossas iniquidades. Irmãos, para corrigirmos nossos pecados, damos muito trabalho para Hashem, mas as nossas iniquidades realmente cansam em demasia, desgasta o Senhor, porque o pecado pode ser involuntário, mas a iniquidade é perversão do coração. É provocada com um planejamento, é intencional. Não é possível cometer uma iniquidade por meio de engano. É possível se pecar por meio de engano, mas uma iniquidade não acontece por meio do engano. Entenda a diferença. Sabemos quando agimos mal e de forma intencional com alguém. Não importa o que seja. A Ruach HaKodesh nos adverte hoje sobre este agir mal, sobre a falta de responsabilidade que temos desempenhado quando deixamos
de perceber que vidas podem ser tocadas e salvas por meio do nosso correto proceder. Vivemos em um tempo onde as boas novas são apresentadas até em rede de televisão, em mídias sociais, pela internet, e realmente podemos agir mal e deixarmos de ver a nossa responsabilidade, a nossa participação para que vidas sejam verdadeiramente alcançadas e salvas. Podemos deixar de ter amor por almas, e nessa situação fica uma pergunta da Ruach HaKodesh para cada um de nós, para meditarmos. Para qual lado você irá quando Yeshua dividir o rebanho? Irmãos, nós não podemos mais cometer o mal de forma deliberada e acreditar que seremos separados como ovelha. Isso é loucura. Antes de sairmos fazendo as coisas, mesmo dentro da obra de Hashem, levando as boas novas para outras pessoas, precisamos acertar as coisas dentro do nosso coração, dentro do nosso lar, com a nossa família. Precisamos nos livrar das nossas mágoas, dos nossos rancores, desejos de vingança, entre tantas outras coisas ruins. E eu preciso alertar vocês sobre isso. O meu desejo é que todos nós estejamos prontos para nos encontrarmos com Yeshua e sejamos contados como ovelhas, seja nos altos céus ou até antes disso, não importa. Estejamos nós prontos. Então medite sobre essa questão em nome de Yeshua. Para onde você está indo? Se você partir nesse momento dessa terra. E não esqueça, um dos maiores pecados coletivos que nós temos cometido é a indiferença para com as coisas sagradas de Hashem, indiferença para com a nossa própria vida, indiferença para com a vida de outras pessoas. Essa mensagem é primeiro por minha própria vida. E eu não posso me colocar em risco de não ser escolhido entre as ovelhas, por não ter dado a devida atenção às instruções de Hashem. E também não gostaria de olhar para você naquele dia e ver você como não escolhido, não separado entre as ovelhas. Então se livre das coisas que você já sabe que estão erradas na sua vida. E busque do Senhor para saber os pecados que você ainda tem cometido. Busque saber onde você tem errado. Busque por essa consciência enquanto você está a caminho nessa terra. Porque ignorância, irmãos, não é bênção. Peça ajuda para o Ruach HaKodesh com sinceridade de coração. Precisamos ter coragem de amputar o mal que existe na nossa vida, porque não temos como conviver com ele e acreditar que nada de ruim vai nos acontecer. Mateus capítulo 5, versículo 29 e 30. Se o seu olho direito fizer você pecar, arranque-o e jogue-o fora. É melhor você perder uma parte do corpo do que ser lançado inteiro no Guerrinom. E se a sua mão direita fizer você pecar, corte-a e jogue-a fora. É melhor você perder uma parte do corpo do que ser lançado inteiro no Guerrinom. Uma informação importante sobre a mão direita e o olho direito. Neste ensino de Yeshua, todas as pessoas têm uma maior dominância com uma das mãos.
a maior parte das pessoas, 90% são destras, utilizam com mais frequência a sua mão direita. Existe também uma dominância com relação ao olho. 70% das pessoas têm o olho direito dominante, conhecido também como o olho da mira. Então, perder a mão direita ou o olho direito é muito mais complicado para a maioria das pessoas. Nahash quer vazar o olho direito das pessoas, como está descrito em 1 Samuel capítulo 11, versículo 2, para trazer desgraça sobre a terra, e isso nunca mudou. O que você tem feito com a sua mão? Onde você tem mirado com o seu olho? Quais são os seus anseios? Onde é que você tem investido a sua força? Hoje é dia de reconhecer para onde isto está te levando. Se arrepender, confessar seus pecados a Hashem, tomar da força dele e mudar de vida. Yeshua deseja que você lance fora tudo que coloque em risco a sua alma. Para nós fecharmos, na leitura que fizemos na Brit Hadashah, em Romanos capítulo 8, versículo 1 a 11, Shaul nos desafia a confrontarmos qual é a nossa inclinação hoje. Se ela é para a nossa carne ou se ela é para o nosso espírito. Irmãos, eu tenho a minha esposa, com a minha família, uma vida ministerial. Nos dedicamos tempo para estudar as Escrituras, na leitura de livros adequados, estruturados nas Escrituras Sagradas. Conversamos muito sobre as instruções de Hashem. Damos suportes em aconselhamentos estruturados nas Escrituras Sagradas. Intercedemos por muitas vidas todos os dias e oramos com pessoas muitas vezes durante o dia. Muitas pessoas podem até pensar que a santificação é uma consequência de tudo isso, mas, irmãos, a santificação é a causa e não a consequência. Eu agradeço a Hashem pelo meu chamado, mas eu já desempenhei uma vida profissional secular, onde eu tinha de dividir o meu dia com atividades dessa terra, com pessoas que não eram crentes, pessoas que não viviam de acordo com as instruções das Escrituras Sagradas. Havia uma escala de plantão e muitas vezes eu era escalado para fazer esses plantões, inclusive no dia de Shabat. Só Hashem sabe o quanto oramos e clamamos para que eu pudesse ter condições de guardar o Shabat e estar nas celebrações que o Senhor estabeleceu. O meu coração ansiava muito por isso. Eu tinha uma vida separada, mas eu não podia descuidar da provisão para com a minha família. Graças a Hashem consegui me aposentar e hoje posso me dedicar melhor em servir o Senhor. Porém, quanto mais eu recebo de Hashem, maior é a minha responsabilidade diante dele de ser correto em tudo, diante da minha família e com cada um de vocês. O mal pode se apresentar na vida de qualquer pessoa, não importa qual seja a posição que ela ocupe nessa terra. A nossa posição é resistir e não se inclinar para as ofertas de Hassatã.
Não importa qual seja a situação, o Senhor tem muito mais para a nossa vida. Receba essa mensagem no seu coração, tome a decisão correta na direção da vida e deixe o Senhor reescrever a sua história, em nome de Yeshua. E eu preciso seguir meu Senhor e preciso lutar para isto, lutar pelas coisas espirituais todos os dias, e isto é um desafio, porque o desejo da nossa carne sempre será para com as coisas dessa terra. Se não inclinarmos a nossa vida para o mundo espiritual, para conhecermos o Senhor, nunca teremos como ser usados por Hashem para movermos as pessoas para fora do engano, para fora do pecado. Nunca teremos como agradar a Hashem. Mas a escolha é pessoal, individual e intransferível. Eu sei o que estou dizendo a vocês. E sei também o preço do investimento que tenho feito para me tornar melhor para o Senhor a cada dia. Porque não quero perder a minha alma, nem a alma de nenhum de vocês. Não quero perder minha casa, não quero naquele dia ver as pessoas que amo sendo separadas de mim. Não considero em meu coração a menor possibilidade de me perder de Hashem. E farei tudo para alcançar esse propósito através de Yeshua, de estar com o Senhor. E convido você a meditar sobre o que eu estou trazendo para vocês e ter o desejo de seguir nesse mesmo caminho. Este é o caminho estabelecido por Hashem através de Yeshua para as nossas vidas. A Ruach HaKodesh nos adverte que estamos em um grande contexto de pecado e de ignorância no mundo todo. Roshé, Oséias, capítulo 6, versículo 6a. O meu povo é destruído por falta de conhecimento. Precisamos mudar isso, irmãos. Não mais. Não mais sobre a nossa vida. Em nome de Yeshua. Não mais sejamos destruídos. Não mais sejamos enganados. Não cheguemos naquele dia dizendo: eu não sabia, eu fui enganado. Não mais. Mislei, Provérbios capítulo 24, versículo 11 e 12. Sim, liberte os que estão sendo arrastados para a morte. Você não salvaria os que estão prestes a morrer? Se você diz: não sabemos nada sobre isso, não perceberá aquele que pesa os corações? Sim, aquele preserva a sua vida o saberá e retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Todos aqueles que têm ouvido para ouvir, ouça o que a Ruach HaKodesh tem ministrado aqui nesse lugar, na nossa vida, em nome de Yeshua, nosso Mashiach. No próximo Shabbat, dia 30/3, teremos uma única Parashá, 25, Zav. De esta ordem, Hashem continua a ensinar Moshe sobre as várias outras leis relativas ao serviço no Mishkan. Após escrever primeiro a manutenção do fogo que ardia sobre o altar, a Torá discorre com detalhes os vários tipos de ofertas que Aharon, seus filhos e as gerações seguintes de Kohanim estariam oferecendo. Estas ofertas deveriam ser oferecidas com a intenção apropriada do coração, com pureza no nosso estado espiritual. E assim segue. Convoco a todos a fazerem essas leituras e que Hashem fale poderosamente com cada um de vocês em nome de Yeshua. Senhor nosso Pai, te damos graça mais uma vez. Santo, santo, santo,
Senhor de Abraão, Isaac e Jacó, louvado e engrandecido seja teu santo nome. Pai, as coisas que passaram, nós não podemos mudar, absolutamente nada. Mas eu sei que enquanto há vida há esperança. Nos ajude a sermos instrumento na tua mão, para que pessoas nessa terra sejam completamente restauradas, principalmente na sua saúde. E se porventura alguma delas ainda assim partir desse mundo, não permita que essa alma se perca. Nos ajude a propagar a tua palavra, ainda que a gente não abra a nossa boca para falar absolutamente nada, não importa. Mas nos conceda a sabedoria do Senhor através da tua rua, para termos um correto proceder, para propagar, Pai, sobre outras vidas, o imenso amor que nós temos recebido do Senhor. Este sim tem poder. Nos ajude a olharmos para o Senhor, porque se a gente olharmos para as pessoas, nós não vamos ter força para seguir. Nos ajude a tomar do teu poder, fazer shalom para com o Senhor através de Yeshua, e sermos um instrumento na tua mão, para que as almas não sejam perdidas, não pelo nosso descaso, não pelo nosso medo, não pelos nossos receios do que vão ou não dizer, mas nos ajude a sermos uma luz do Senhor, que aponta o caminho, um farol para as pessoas que estão completamente perdidas, inebriadas nesse mundo. Nos ajude a estarmos de pé. É a única forma que nós teremos de ser usado pelo Senhor, para que outras vidas que estão caídas sejam levantadas. Nós dependemos, confiamos em Ti. Fica conosco. Já se faz tarde. Yeshua Mashiach, que assim seja.